7h29, e o torcedor de futebol, hein, vai se sentindo, de certa maneira, traído, especialmente torcedores de alguns clubes que veem seus jogadores muito bem pagos, envolvidos no esquema criminoso de manipulação de jogos de futebol, de partidas, de resultados, de cartões amarelos, de quantidade de lateral, tudo para beneficiar quadrilheiros que conseguem cooptar esses jogadores de futebol para fazerem parte de uma quadrilha que manipula aquilo que é a nossa vida, que é o jogo de futebol, que é parte importante da nossa vida, né? Você está ali dedicando seu amor, sua paixão, sua energia para um negócio que pode estar combinado, aí não vale, né, Kleber Rodrigues? Diga lá, meu amigo. Futebol não é isso, né, Colombo? Futebol é paixão, mexe com o nosso sentimento, e aí a gente vê agora esse grupo criminoso sendo identificado, pelo menos, pelo Ministério Público do Rio. Uma ótima quarta-feira, Colombo. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. O Ministério Público de Goiás descortinou esse esquema ilegal, vem avançando nas investigações e, pouco a pouco, novos nomes vão sendo denunciados. Agora, a Justiça de Goiás aceitou uma nova denúncia do MP e tornou réus outros 5 jogadores. São pessoas investigadas em esquemas de manipulação de jogos, né? Resultados que eram estipulados na partida para que pessoas se beneficiassem, incluindo jogadores de futebol. Segundo o Ministério Público goiano, a organização visava os resultados fechados, ou seja, o placar fechado da partida, 1-1, 2-2, 2-1 e situações induzidas. E aí a gente está falando de cartões amarelos, cartões vermelhos, lateral, como o Colombo explicou, pênalti, falta, e era aí que entravam os jogadores. Ao todo, o Ministério Público goiano denunciou até agora 16 pessoas em 13 partidas investigadas, 8 delas pela Série A do Campeonato Brasileiro. O MP de Goiás também fixou uma multa de R$2 milhões, o valor mínimo para reparar os danos morais que foram causados por esses denunciados. Entre os jogadores que já foram denunciados pelo Ministério Público do Rio está o zagueiro Vitor Ramos, ex-Vasco da Gama, ex-Palmeiras, atualmente na Chapecoense, e o zagueiro do Santos, Eduardo Bauerman, ele que ontem foi afastado do elenco principal do Santos, o Santos que diz que não considera, né, esse tipo de comportamento legal e por isso afastou o jogador do elenco principal, diz que está acompanhando a investigação, né, e que vai acompanhar de perto essa investigação do Ministério Público. Esse afastamento aconteceu depois que a revista Veja, na segunda-feira, divulgou prints em que o jogador Eduardo Bauerman, zagueiro do Santos, aparece conversando com um apostador. Ele teria recebido R$50 mil para receber um cartão amarelo na partida entre Santos e o Avaí. Essa partida terminou empatada, Eduardo Bauerman não recebeu esse cartão amarelo conforme havia sido prometido e chegou a ser ameaçado de morte, segundo a investigação, a matéria da revista Veja. Então, justamente por isso, como ele foi denunciado, o Santos decidiu afastar o jogador do elenco principal. A respeito do zagueiro Vitor Ramos, que atualmente joga na Chapecoense, o time de Chapecó disse que não aceita, né, qualquer tipo de situação antidesportiva e que segue acompanhando de perto as investigações do Ministério Público de Goiás. Nós, claro, procuramos a CBF porque envolve partidas da Série A do Campeonato Brasileiro, da Série B do Campeonato Nacional também, e a CBF ficou de mandar um posicionamento nesta quarta-feira. Claro que o espaço segue aberto para isso e claro que futebol não tem nada a ver com esse tipo de comportamento, né, Colombo? Nem um pouco. Uma pena, aliás, bom estar descobrindo isso, mas uma pena que tenha tanto jogador tão bem pago aí, né? Uma casta de jogadores, né? Porque a imensa maioria ganha uma merreca por mês, né? Aqueles que ganham e ganham muito bem para executar a tarefa deles, né? Dão a sorte, o encontro da sorte com a competência, né, de chegarem a um clube como Santos, como Curitiba, como Juventude, clubes que, né, não estou comparando esses clubes aqui, né, mas clubes que disputam primeira divisão de campeonato nacional. O cara chega numa dessas, ganha uma bela grana e se vende por muito menos para fazer parte de uma quadrilha, enfim.